Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite, que possamos aproveitar o ambiente para renovar as nossas energias, para renovar os nossos pensamentos, inclusive que será o tema que a gente vai trabalhar nessa noite, porque a nossa casa mental é o lugar mais importante que a gente tem, porque ele premedita tudo o que a gente vai fazer. Suma é a importância desta casa, desse ambiente, dele estar sempre calmo, em sintonia com o Altíssimo, porque se não está, a gente tende a deixar com que as nossas atitudes se deem de maneira automática. E aí, se a gente comete algum equívoco, os problemas são colhidos no futuro. E como a gente sabe, né, quanto mais a gente se endivida, mais complicada fica a nossa existência futura. Nem sempre, às vezes, a futura, né? A futura pode ser a existência do dia de amanhã. Se a gente se endivida hoje, amanhã a situação já meio que aperta, né? Então, eu gostaria de trabalhar essa noite esse tema, que é um tema muito interessante, que é pensamentos. Ele é um capítulo do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, né? Quem não conhece a coleção Fonte Viva, é uma coleção que contém 5 livros, dos quais Pão Nosso faz parte, e é um trabalho muito lindo do Chico e do Emmanuel, que Emmanuel se propõe a comentar, trazer elucidações, trazer conselhos, trazer dicas, vamos dizer assim, diárias para nós, de momentos das cartas dos apóstolos. Então ele vai lá no Evangelho analisar trechos interessantíssimos que, se a gente fizesse uma leitura batida, muitas vezes a gente não ia pegar essas nuances, e o Emmanuel ele trabalha essas nuances porque a gente sabe que o Evangelho do Cristo não é algo estático, é algo que é para a vida eterna. Então a gente vai sempre estar aprendendo cada vez mais dessa fonte infinita de conhecimento, de auxílio, de ternura, que é o Evangelho do nosso Mestre. E aí ele pega um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que Paulo vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então olha só que interessante o trecho que Emmanuel escolhe para desenvolver o seu raciocínio sobre a importância do pensamento, dessa ferramenta. O que é, então, o pensamento para a doutrina espírita, senão uma ferramenta que nos mostra que somos parte da criação divina? Porque o Emmanuel já vai começar dizendo que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Então, tudo o que existe, né, no mundo material, antes, em algum momento, passou por uma mente. Alguém pensou. Então, o microfone, o tablet, a mesa, a arquitetura, a pintura, as roupas, tudo existiu uma mente por trás. E quando a gente vai olhando cada vez mais para trás no tempo, a gente percebe que isso se aplica também aos espíritos superiores e ao nosso Pai Celeste, que idealizou, primeiramente, a criação como um todo. Lá no livro A Caminho da Luz, a gente vai ver o Emmanuel falando que foi o próprio Cristo que idealizou o nosso planeta, junto com uma turba de espíritos superiores. Então foram vários espíritos juntos do nosso Mestre que trabalharam para a criação do nosso planeta. Como ia ser a parte de beleza, como ia funcionar, né, a parte da natureza, como as coisas iam se desenvolver, tudo isso foi planejado. Tamanha, né, é a força do pensamento, é a utilidade dessa ferramenta que Deus nos concede. Só que aí Emmanuel vai falar o seguinte para a gente, ele vai fazer a frase que, se não é, acredito que seja a mais importante aqui. Ele vai explicar que, olha,
o bem e o mal, o feio e o belo vieram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então ele vai dizer que tudo o que existe de bom ou de ruim antes passou pelo mental das pessoas, pela cabeça. Então a gente idealizou, por exemplo, uma ação má. A gente idealizou uma ação boa. Se a gente pratica a caridade, é porque antes a gente refletiu sobre e chegou à conclusão de que aquilo é importante. Da mesma forma, se a gente pratica o mal, é porque a gente desconhece da mensagem do Cristo e pensa que pagar na mesma moeda satisfaz aos meus desejos pessoais. E a gente se coloca na posição de cometer um ato ruim. Então a gente refletiu sobre aquilo antes. Então tá vendo como o pensamento ele premedita a ação? Então o Kardec ele vai até lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre pecado por pensamento, ele vai explicar isso pra gente. Quando Jesus fala a respeito, né, ele fala assim, ouviste o que foi dito, né? Nos 10 mandamentos, se você adulterar, você cometeu o pecado. Eu, porém, vos digo, aquele que pensou em estar com o companheiro do próximo, já está em adultério. O que ele quer dizer com essa parte do adultério, do pecado, do pensar? Exatamente no momento em que a gente idealiza uma ação mal. Ele não está ali só trazendo o exemplo da traição, mas da conduta ruim, da conduta que a gente sai do pensamento e coloca na vida real. Né? Então, o pensamento é muito importante por causa disso, porque muitas vezes a gente não só está ali no campo da idealização, a gente passa a atitude, a cumprir o que a gente está pensando. E o Kardec, lá nesse capítulo, né, que fala sobre o pecado por pensamento, ele fala que Jesus, quando ele fala isso, né, do pecado, né, do exercício irregular, vamos dizer assim, das nossas vontades, né, que a gente pensou e foi lá e cometeu um ato ilícito que vai contra o Evangelho, esse sentimento ele pode ser entendido da seguinte forma: aquele que pensa no mal e ainda se mantém no mal, ele está ainda nesse processo de procura, de crescimento, de busca por ser uma pessoa melhor. E está uma situação meio complicada, porque ele não só faz o mal porque ele quer o mal, porque às vezes não aconteceu a circunstância, né, do mal. Aquele que pensa no mal, mas resiste, já tem um certo grau de desenvolvimento. Então a gente já percebe que aquele desenvolvimento ali se deu de forma melhor para aquele espírito. Ele já consegue resistir a essas tentações, a esses pensamentos, e vai existir aquele grau de espírito que consegue não pensar no mal, né? E esse é o ponto que a gente tem que imaginar no nosso futuro. Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, a gente pensa num espírito que atingiu esse patamar de não sequer pensar no mal, né? E como a gente faz isso? Com o trabalho diário de se livrar do orgulho e do egoísmo, desses sentimentos que nos forçam muitas vezes a cometer esses equívocos, né? E aí o Emmanuel continua dizendo: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então, quando a gente pensa assim, tá bom, Bruno está falando que é necessário que a gente melhore nossos pensamentos, que a gente reflita antes de tomar uma atitude, mas o que eu vou utilizar de base para isso? E aí Emmanuel vem nos lembrar da importância que tem o Evangelho na nossa vida, que ele é esse roteiro generoso para a mente do homem, para que a gente renove nossos pensamentos, né? Para que a gente encontre um norte de pensamentos que não só nos conectam com o próximo de maneira positiva, mas também nos conectam com a espiritualidade superior, para que a gente não fique nessa oscilação, né, de pensamentos
No momento em que a gente está bem, a gente está feliz, a gente pensa em coisas boas, e no momento em que acontece alguma situação que mexe com o nosso psicológico, a gente começa a pensar em coisas ruins, a gente começa a descer a nossa vibração, descer automaticamente os nossos pensamentos. Então, pensa no nosso dia a dia. Tem dia que a gente acorda inspirado, feliz, alegre, parece que nada vai atrapalhar a nossa vida. Só que aí, por exemplo, a gente encontra uma pessoa que a gente não gosta tanto. E aí o nosso dia começa a querer desandar, porque a gente começa a pensar em como a gente não gosta daquela pessoa, no mal que ela me fez, numa circunstância passada que me machucou e eu não superei. E tá vendo como os nossos pensamentos eles vão influenciando na nossa psique, na nossa psicosfera, na nossa energia, e isso influencia nas nossas companhias espirituais. Então a gente se afasta daqueles espíritos benfeitores por vontade própria e se deixa conectar com espíritos que estão nesse mesmo tipo vibratório. E se a gente não começa a perceber o quanto isso é negativo para a gente, o quanto a gente tem repetido esse comportamento de abaixar, de pensar em coisas ruins, a gente vai entrando nesse ciclo de deixar essas influências tomarem conta da nossa vida, e o que a gente sabe que acontece é, no futuro, pode vir a desenvolver ali um transtorno obsessivo, né, uma situação complexa que a gente não deseja pra gente, que a espiritualidade não deseja pra gente, mas que a gente pode vir a vivenciar se a gente não reflete sobre isso, sobre como está a nossa saúde dentro da nossa cabeça, como estão os nossos pensamentos, como andam meus pensamentos. Muitas vezes a gente vive a nossa vida aqui, ó, no automático, acorda no dia, faz as tarefas diárias, já pensando no outro dia que tem que fazer as tarefas diárias de novo, né? E no outro dia a mesma coisa, e todos os dias parecem iguais até o final da vida. Ligou o modo automático e foi. E não é bem assim. A espiritualidade vem fazer esse alerta pra gente, porque a gente precisa entender que estamos aqui por um motivo. Estamos aqui para aproveitar o tempo de encarnação para nos melhorar. Não só para ligar automático e, seguir o caminho. Então aqui, ó, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Ou seja, não é só sentar e ficar refletindo sobre os nossos pensamentos que vai adiantar de alguma coisa. Não é só eu sentar e ficar lá filosofando, nossa, esse pensamento aqui ele é bom, eu vou manter ele. Nossa, esse pensamento aqui é ruim, eu vou descartar ele. Se fosse assim, igual o computador, que a gente fecha uma aba que a gente não quer e a gente deixa as que têm interesse abertas, seria muito fácil. Mas a gente tem que entender que o pensamento, ele não é a fonte do problema. O pensamento, ele é uma das consequências do problema. O problema está em outro lugar. O problema está no meu íntimo, no meu coração, naquilo que vem do meu ser, do que eu projeto no meu íntimo, porque é daqui do coração que saem os pensamentos, que saem esses sentimentos, que eu converto depois em atitude, em ação, em maldizer, em problema para a minha vida. Então é necessário que a gente sente e entenda não só o que está acontecendo na minha cabeça, mas perceba que o que está acontecendo na minha cabeça é resultado daquilo que vem acontecendo dentro do meu coração. Então o problema ele é um pouco mais embaixo, né? Renovar os pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista, diz Emmanuel. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do quê? Do coração. Olha só, até o Emmanuel refletindo sobre a importância desse trabalho de entender como nós estamos dentro do nosso íntimo. É o que a gente sempre fala, né, na maioria das reuniões dentro de uma casa espírita, a bendita da reforma íntima. O Emmanuel, o que ele está dizendo aqui é que a reforma íntima, ela não é uma brincadeira.
ela é uma necessidade. Se nós queremos construir e pertencer ao mundo, de regeneração, ao mundo celeste, ao mundo feliz, é necessário que a gente faça esse trabalho. É necessário que a gente renuncie a nós mesmos. Mas como assim, Bruno? O que você quer dizer com isso? Eu tenho que me abaixar, eu tenho que me apagar, eu tenho que me ofuscar, em razão de quê? Não é no sentido pejorativo da gente não conseguir se impor de certa forma respeitosa ou de determinada situação, mas é renunciar às nossas vontades que vão de encontro com o Evangelho do Cristo. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala algo que não me agrada, muitas vezes, por outras encarnações eu não ter trabalhado os meus sentimentos, o meu íntimo, o orgulho e o egoísmo estão, altos. E qual que é a minha vontade? De retrucar a ofensa do outro. Ou às vezes até mais. Se o outro me fez sofrer, eu quero fazer ele sofrer mais. Eu quero o sofrimento igual, com juros e correção. E aí que está o problema. Que a gente não percebe. Que a gente se deixa levar por esses sentimentos e a gente não consegue nem raciocinar o quanto eles estão nos estragando, nos afastando de uma felicidade genuína daqueles espíritos que trabalham contra isso. E olha só o que o Emmanuel fala: qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. Ou seja, é algo que a gente vai ter que tomar como uma atitude diária. A gente não trabalha diariamente porque é uma obrigação. Porque se a gente pudesse, se todo mundo nascesse herdeiro, a gente não ia querer trabalhar, Mas como a gente não nasceu herdeiro, a gente precisa, manter a nossa família, manter a nossa casa, Totalmente justo, Então a gente precisa fazer o quê? Trabalhar. Então se a gente quer trabalhar para melhorar a nossa qualidade financeira, a nossa qualidade de vida, da mesma forma, se a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida espiritual, a gente precisa trabalhar. E qual que é o trabalho do espírito, se não a reforma íntima? Porque a gente sabe que no mundo espiritual a gente vai ter tempo infinito. Aqui a gente tem um prazo de validade, mas lá no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, não há tempo. Então o que a gente vai fazer com esse tempo ilimitado? Aprender a trabalhar e melhorar-se a si mesmo, ao ponto de chegar no patamar de um espírito puro. Porque é aí que começa a verdadeira vida. Porque a gente é dotado ainda de livre-arbítrio, só que a gente não sabe utilizar do nosso livre-arbítrio. Porque se a gente soubesse, a gente não escolheria, com consciência, fazer o mal. Então a gente faz ainda porque a gente não tem total domínio desse livre-arbítrio. Mas a partir do momento em que a gente se torna um espírito puro, é que a gente começa a entender o que fazer com essa liberdade que Deus nos concede. E aí os espíritos trabalham cada vez mais no bem, porque eles chegam à conclusão por si mesmos que o bem é o certo a se fazer. Porque o bem é a única alternativa correta, porque todas as outras opções, todas as outras atitudes que vão contra esse amor infinito de Deus, o respeito ao próximo, o Evangelho do Cristo, traz dor e sofrimento. Então é necessário que a gente trabalhe o nosso sentimento para que os nossos pensamentos acompanhem isso. Então não é só falar assim, nossa, veio um pensamento ruim, esquece ele, não pensa mais nisso. Não é assim. A gente tem que ir na fonte do problema. Se a gente, por exemplo, tem lá uma plantação e começa a dar erva daninha, o que vai adiantar eu só podar a erva daninha? Vai crescer de novo. Então eu preciso ir na raiz do problema. Então eu tiro ela pela raiz. Da mesma forma, são esses sentimentos que geram esses pensamentos negativos. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram os pensamentos. Ou seja, muitas pessoas, ela tem o pensamento ruim e aí ela se desfaz daquele pensamento. Ela pensou alguma coisa ruim, ela fala, não vou pensar nisso não. Já limpei, já mudei. Ou falou alguma coisa que não pensou direito, e fala, não, desculpa, já mudei. Mas não buscou entender o que está acontecendo lá no íntimo dela para ver se realmente mudou.
E aí, todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. O que Emmanuel quer dizer aqui? Que a pessoa, ela se desfaz daquele pensamento momentaneamente, assumindo para ela que já está tudo resolvido. Não, já me purifiquei, vim no centro, assisti a palestra, fui na igreja, assisti a missa, fui no culto, assisti a pregação, saí de lá revitalizado por causa acabou, né? Por causa da energia do ambiente. Agora acabou, sou outra pessoa. Só que aí, quando as circunstâncias que se repetem na nossa vida voltam a acontecer, para ver se a gente realmente aprendeu a lição, a gente cai no equívoco de novo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que eu acho que nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Vem no centro, assiste a palestra, toma um passe. A pessoa estava assim, péssima, acordou, teve um dia horrível. Toma um passe, pode ser no domingo de manhã, inclusive, que acho que é mais comum até. Toma um passe, se sente super bem. Nossa, eu estou revitalizado, estou bem, estou leve. Entra no carro, liga o carro, vai sair, vem alguém e vira em cima sem dar seta. A pessoa vira o diabo dentro do carro, né? Acabou a noite da pessoa. A energia que ela estava ali do centro, gostosa, ou da igreja, ou do culto, acabou. Vai brigando daqui em casa. Vai xingando, dorme com a pessoa dentro da cama, parece que leva o outro humorista para dentro da cama, fica pensando, revivendo aquele momento. Mas lá no centro, não, eu era outra pessoa, tinha resolvido o problema da raiva. E nesse exemplo a gente percebe que não é tão fácil, né? A gente se livrar dos nossos problemas quando eles estão dentro do nosso coração, não é só num pensamento que vem e passa. Então, esse é o alerta que Emmanuel tenta trazer para a gente. Ele fala o seguinte, acho que é uma das frases assim, mais fortes desse texto. Pensar é criar. Então, quando a gente pensa, a gente está criando uma atmosfera, uma realidade em que a gente faz alguma ação, ou que a gente fala alguma coisa para alguém, ou que a gente pratica uma conduta. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, se eu penso mal, ainda que eu não pratico, o problema ainda existe, porque a gente pode pensar o seguinte, mas eu só estou pensando. Nossa, como eu queria ter a visão de raio laser do Superman e fritar fulano. Nossa, como seria bom se fulano morresse, né? Nossa, como seria bom se aquela pessoa se lascasse que me fez mal. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou pegando uma arma e atirando nela. Eu não estou me endividando. Né? Ela não está ouvindo eu ofender ela. Mas o sentimento está sendo cultivado. O problema está sendo gerado ali dentro de mim. E isso, de algum modo, vai me trazer transtornos, vai me trazer problemas, porque pode ser que eu não venha, de fato, a cometer algo contra o próximo. Mas e quando chegar ao limite e eu cometo? Quando esse sentimento é grande o suficiente para eu não conseguir mais pensar sobre as minhas atitudes, ir lá e cometer o impensável. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Não tem gente que mata outra pessoa por nada e depois cai em si e fala, meu Deus, o que eu fiz? E o problema já está ali, não tem como desfazer. Mas aqui que está a graça da gente ser espírita, da gente saber que, ainda que a gente desça a esses patamares, de ser uma pessoa horrível, de ter pensamentos horrendos, repugnantes, Deus ainda nos ama e Deus está esperando por todos nós para sermos versões melhores de nós mesmos, porque assim, é só assim, da gente buscar essa versão melhor de mim mesmo, que eu vou me encontrar feliz. E é o que Deus quer para nós. Que todos nós sejamos uma família universal feliz,
que todos se amem e encontrem entre si sintonia, que se entendam como uma irmandade, que se respeitem e compartilhem da criação, que utilizem desse poder que é o pensamento para criar coisas maravilhosas. Então pensa comigo, ao mesmo tempo em que a gente usa essa força motriz que é o pensamento para criar coisas horríveis, vamos dar um exemplo, uma bomba atômica, um caça de guerra, um tanque de destruição em massa, uma arma, né? Um golpe, né, de internet para fazer outras pessoas caírem e serem prejudicadas. Ao mesmo tempo que a mente é utilizada para isso, ela também é utilizada, por exemplo, na medicina, para encontrar cura de doenças, para fazer estudos para entender melhor doenças, para evitar doenças, para ajudar pessoas em situações complicadas, para criar tecnologias que ajudam, por exemplo, pessoas que não têm membros, pessoas que perdem um membro por algum acontecimento. Então olha só a força do pensamento. E a gente não reflete sobre isso. A gente só vai vivendo a nossa vida no automático. O conselho de Paulo, diz Emmanuel, aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro e honesto, justo e puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Olha só, quando a gente conseguir ver o belo nas trevas, a gente encontrou a verdadeira felicidade. A gente chegou no patamar que não é porque vai deixar Deus feliz, mas que vai alegrar a Deus porque nós encontramos a felicidade de conseguir enxergar o divino, a criação de Deus, no outro, independente de quem ele seja. Mas isso só se consegue com o trabalho, com o esforço, com a abdicação diária de tentar ser uma pessoa melhor. E a gente só consegue isso com o Evangelho do Cristo. A gente só consegue isso amando ao próximo como a si mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas. São duas frases do Cristo que resumem tudo, que resumem o cristianismo, que resumem o espiritismo. Duas frases, mas que a gente pena para colocar em prática, porque é mais cômodo para a gente se manter no status que a gente está. É muito mais cômodo para mim viver a minha vida como ela está agora. Está confortável, não está doendo tanto. Mas vai começar a doer, cada vez mais. Enquanto eu permaneço estagnado, cometendo os mesmos erros, praticando as mesmas atitudes, pensando da mesma forma, o acúmulo de sofrimento vai se tornando cada vez maior. E uma hora a dor vai se tornar insuportável. Não porque Deus quer que a gente sofra, ou porque Jesus quer que a gente sofra, ou porque a espiritualidade vai dar risada na nossa cara. Não. É porque a convivência com nós mesmos, sabe, você olhar para o seu íntimo todos os dias e ver a péssima pessoa que você se torna a cada dia, vai se tornar tão insustentável que a gente não vai conseguir mais permanecer nessa dor, nessa dificuldade, nesse equívoco. E aí que a gente vai buscar a excelência, que a gente vai buscar a Deus, que a gente vai buscar Jesus. Mas o ponto é, o Espiritismo vem como um alerta, como uma grande placa de aviso que a gente não precisa ir para esse caminho. Não é necessário chegar no fundo do poço para saber que não é legal aquele caminho. A gente pode ver o exemplo do outro que erra e falar, olha, fulano errou, eu não vou fazer isso, né? Ou melhor, a gente pode olhar o exemplo do nosso Mestre Jesus, que se fez humano como nós, que passou dores como nós, que passou por situações como as nossas e venceu cada uma delas. Então Jesus foi traído, muitas pessoas são traídas, Jesus foi traído. Muitas pessoas apanham, Jesus apanhou.
Muitas pessoas passam fome, Jesus passou fome, 40 dias no deserto, foi tentado e persistiu, e resistiu, e passou por tudo isso com fé, com amor no coração, de cabeça erguida, porque ele sabe ele já conhece o Pai Celeste, já sabe o caminho, já é claro para ele. E para nós ainda é muito turvo, porque a gente se vê na mesma situação do Pedro. Eu não sei se o pessoal aqui já assistiu The Chosen, Os Escolhidos, é uma série maravilhosa. E tem uma season finale que é, acho que da 3ª para a 4ª temporada, que ali Jesus, ele faz aquela manifestação no mar, que ele anda sobre as águas. Então o pessoal estava saindo de um trabalho, né, daquele momento em que Jesus ele multiplica os pães, eles estavam indo embora. Pedro fala assim, não galera, vamos de barco porque andando não vai dar bom. A gente não vai chegar cansado, vai ter problema, a gente pode encontrar problema, então vamos de barco para evitar qualquer tipo de problema. E aí, à noite começa a chover, temporal, né? Aquele monte de problema, o pessoal desesperado, vê uma figura no meio do mar. E aí Pedro fala, quem que é? É um fantasma, o que está acontecendo? Fica desesperado. E aí Jesus fala, vocês não me conhecem? Né? Vocês não lembram de mim? Eles, quem que é você? Ele fala assim, eu sou aquele que vocês seguem. E aí o Pedro fala, não é não. Eu vi Jesus indo para o outro lado, como é que ele está andando mesmo no mar? Né? Ele fala, não, então, você não acredita em mim? O que eu faço para você acreditar? Ele fala assim, bom, se você é quem você está falando, fala para mim ir até onde você está que eu vou. E Jesus fala, então vem Pedro. E aí Pedro começa a ir em direção a Cristo no mar. Só que, como a gente vê na série, está uma tempestade lascada. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, faça o que você for fazer, não tire os olhos de mim. E Pedro, ele está indo olhando para Jesus, só que aí ele começa a ouvir trovão, ele começa a ver as ondas, ele começa a ver o mar agitado, e ele olha para os pés dele, e ele fala que ele está, meu Deus, eu estou em cima da água, e aí ele começa a afundar. E quem está ali para segurar? Jesus. E qual que é a alegoria que a gente pode trazer dessa passagem para a nossa vida? Jesus está sempre conosco, está sempre ali perto da gente se a gente cair, e Ele está sempre olhando para a gente e dizendo, meu filho, não tire os olhos de mim, vem caminhando. Por que ele diz isso? Porque Ele sabe das coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, dos problemas, das tempestades que a gente vivencia todos os dias, individualmente, em cada vida nossa. E isso pode fazer com que a gente se disperse, igual Pedro. Se dispersa por um momento nos pensamentos, no medo, sabe? Nesses pensamentos de preocupação, e a fé se abala. E a pessoa começa a afundar nos próprios problemas. A alegoria dele afundando no mar. Só que aí que tem o detalhe. Cristo não deixa a gente afundar. Se a gente está alinhado com Jesus e busca, a gente dá a mão, pedindo pelo auxílio, o auxílio é dado. Ele nos puxa de volta e leva a gente até o local seguro. Então é isso que a gente tem que pensar, que se a gente quer que os nossos pensamentos melhorem, é necessário que a gente olhe para Cristo e não tire os olhos dele. Siga o caminho do Mestre, sem tirar os olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor. Ah, mas veio um pensamento negativo aqui. Dispersa e olha para Jesus. Mas Bruno, você não falou que o pensamento só vem porque o problema está no íntimo? Sim, se está vindo muito para o pensamento negativo, é porque a gente precisa olhar então para dentro de nós e buscar Jesus. Falar assim, Cristo, me ajuda a arrumar o que está dentro, o que está de errado. Me ajuda a colocar a bússola aqui no caminho certo, apontando para a região certa, para que esses pensamentos diminuam. Para que eu consiga alinhar a minha vida à vida que Jesus espera de nós. Então que a gente reflita sobre isso, sobre a importância de cuidarmos do nosso íntimo, refletirmos sobre os pensamentos que nos vêm à cabeça, porque isso diz muito sobre quem nós somos agora.
E quanto mais cedo a gente descobre quem nós somos agora, mais fácil é de sabermos o que a gente tem que fazer e para onde a gente tem que ir. A gente reconhece os nossos erros e a gente fala, bom, tem que arrumar isso, isso, isso. E vai, e segue. Que Jesus então nos auxilie a essa reflexão, a assimilar esse tipo de ideal, hoje e sempre. Que assim seja.